Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Giai que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou, tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de US$ 1.200.000 ou R$ 6.400.000, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo, se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde. Quero falar agora sobre o Palmeiras de Leila Pereira. Você reparou que a Leila foi a única presidente de clube grande que não esteve no sorteio do Campeonato Paulista na última terça-feira? Não foi uma mera coincidência. A presidente Leila foi a única que declarou apoio entre os times de São Paulo a Samir Schaut, quando o atual presidente da CBF se lançou candidato. Todos os demais, Corinthians, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino, apoiaram Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. Reinaldo nem conseguiu se lançar candidato por falta de apoio. Pois bem, nessa terça-feira, durante a programação e o sorteio do Paulistão de 2026, a Leila optou por não aparecer, reafirmando que a relação dela com o presidente da Federação Paulista vai de mal a pior, enquanto ela anda muito próxima do presidente da CBF, o Samir Schaut. Resta saber as implicações desse distanciamento entre Palmeiras e Federação no campeonato estadual do ano que vem, torneio que começa em 11 de janeiro e termina em 8 de março. Você sabe, o Paulistão passou a ter apenas 8 datas na fase de grupos, inspirado na Champions. Os times já sabem quais são os seus adversários, não há grupo, e aqueles que fizerem, os 8 primeiros que fizerem mais pontos vão para o mata-mata, os 2 últimos são rebaixados. Só mais um bastidor sobre esse sorteio na terça-feira. O Anderson Barros foi o representante do Palmeiras, foi no lugar da Leila Pereira e praticamente não foi ouvido. O Anderson só era chamado para falar no momento em que o Palmeiras precisava se posicionar em relação a votos, e dá para dizer que os times grandes não conseguiram emplacar vários dos seus desejos. Isso porque a votação se dá de acordo com a proporcionalidade. Então assim, não tem tal, o clube grande tem um peso maior nos votos. Se são 16 participantes do campeonato, os 16 presidentes de clubes votam e aquilo que for maioria leva. Foi por isso que a divisão de receita na fase de mata-mata vai prevalecer a vontade dos pequenos, vai haver pênaltis em caso de empates e não classificação do time de melhor campanha na fase de grupos. O número de atletas em relação a doping, os pequenos venceram em relação aos grandes, e o limite de estrangeiros que vai ser de 7 e não de 9, como queriam os times gigantes. Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Giuliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação, e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada, nem consulta, nem proposta, e é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francesa. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e um gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais um gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes
Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto, nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso na seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo, assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe. Hora de falar sobre o Palmeiras, que aposta que a chegada de um zagueiro da Costa do Marfim pode se transformar em um baita negócio a curto e médio prazo. Há quem garanta que Koné, zagueiro recém-comprado de um time chamado GEK, o JEK FC da Costa do Marfim, que esse menino pode se transformar no novo Vitor Reis. Para quem não pegou a referência, o Vitor Reis, atleta da base do Palmeiras, zagueiro vendido por Manchester City por 32 milhões de euros. O Palmeiras investiu 350 mil euros para a contratação do atleta. Há a possibilidade de mais pagamento de 1 milhão e 100 mil euros se algumas metas forem batidas ou se o Palmeiras quiser adquirir um percentual maior do Koné, atleta que já era monitorado de perto por Barcelona, Chelsea e Arsenal. O jogador veio num período de experiência na metade do ano, deixou excelente impressão no João Paulo Sampaio e companhia, e a compra se deu antes mesmo de dezembro, com medo do Palmeiras de aparecerem outros gigantes do futebol europeu dispostos a comprar. Só para completar em relação ao Koné, ele só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de janeiro. A ideia é que ele estreie no time sub-20 e passe a jogar no time principal ao longo da próxima temporada. Tudo para que essa adaptação ao futebol nacional aconteça o mais rápido possível e que o Palmeiras possa primeiro utilizar um zagueiro que é muito diferente e depois garantir bastante grana numa transferência internacional. E essa história de que Derek Lacerda interessa ao Palmeiras. Coisa de 40 dias atrás, representantes do Palmeiras sondaram Cuiabá, dono dos direitos econômicos do atacante de 26 anos de idade, para entender as condições do negócio. Na oportunidade, o Derek ainda estava emprestado ao Sport e vivia boa fase, 17 jogos e 6 gols com a camisa do Leão. Você lembra que na semana passada o Derek acabou dispensado pelo Sport, alegação de indisciplina, embora no Cuiabá essa história não tenha sido bem interpretada. A percepção do pessoal do Cuiabá é de que o Sport quis economizar com a folha salarial, dispensando o jogador, até porque já sabe que não terá condição de se salvar do rebaixamento. Não houve proposta do Palmeiras em relação ao Cuiabá pelo Derek. Parou naquela sondagem de 40 dias atrás. E desde então, o atacante tem sido alvo de muitas especulações de clubes do exterior. Cuiabá não tem nenhuma proposta oficial, mas imagina que vai receber ofertas nos próximos dias. E a maior possibilidade hoje é de que o Derek Lacerda se mude para fora do país. Jogador avaliado em 1 milhão de euros, mas certamente o Cuiabá vai exigir uma compensação financeira maior para que o acordo aconteça. Hora de falar sobre o Palmeiras. Dá para contar que o staff de Alan tem trabalhado muito nos bastidores para garantir que o atacante de 21 anos de idade receba propostas oficiais em janeiro. Isso quer dizer que o Alan não quer ficar no Palmeiras? Não. Mas os representantes do atleta vão tentar encontrar alternativas para que ele seja negociado, de preferência com uma grande liga do futebol europeu. Jogador que tem crescido demais de produção nas últimas rodadas. Seu grande jogo nesse segundo semestre foi na vitória por 4-0 contra a LDU, a virada do Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América, depois de perder por 3-0 no Equador. Naquela partida, apesar de ter dado apenas uma assistência, ele foi o grande cara do jogo e desde então tem sido muito elogiado. Temporada na equipe principal de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências, 21 anos de idade. Recentemente, ele teve seu contrato prorrogado até dezembro de 29. O Alan hoje está avaliado pelo Transfer Market em algo na casa dos 4 milhões de euros, mas dá para cravar que não existirá conversa para a venda desse atleta por menos de 20, 25 milhões de euros. O Palmeiras não precisa de dinheiro, sabe do potencial do jogador e só vai negociá-lo se existir uma proposta bem legal. Alan, que já foi especulado no Fulham e no Brighton, ambas equipes da Inglaterra. A última, antes de trocar de assunto, contar que Palmeiras e W Torre vão trocar o gramado do Allianz Parque para 2026. Esse acordo foi fechado entre as parceiras depois da reclamação do Abel Ferreira em relação ao estado do gramado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.